Boa tarde a todos, uma satisfação receber a todos aqui neste nosso primeiro encontro nacional do MOPRI. O MOPRI, desculpe, às vezes eu me embanando um pouco na pronúncia ainda. Nós temos hoje a nossa primeira mesa. Ontem tivemos uma abertura muito interessante com o professor Eugênio Butti, e hoje nós vamos dar prosseguimento, hoje e amanhã, nas tardes, né, 2 mesas na tarde. Eu sou Túlio Ferreira, sou professor da UFPB e também participo, sou sócio aí, digamos assim, sócio fundador deste grupo de pesquisa e que tem aí uma agenda muito rica e atual. Eu estou aqui recebendo ainda os convites, então eu vou só falar aqui algumas diretrizes para que a gente tenha um bom debate, né? Então, hoje nós vamos fazer esta mesa cujo tema é a pesquisa em comunicação social e relações internacionais. A ideia dessa mesa foi uma demanda um pouco assim generalizada do grupo e de algumas pessoas que participaram de encontros iniciais, que pediram algum tipo de aproximação ou apresentação mais genérica, um pouco das grandes teorias e métodos que são afeitos e utilizados, então, para esse tipo de pesquisa, né? Para esse achego aí nessa tríade, digamos, entre comunicação, política internacional e opinião pública. Uma derivação bem complexa e uma relação bem complexa que se estabelece. Então, a gente pensou numa mesa que pudesse fazer um passeio necessariamente não tão aprofundado, mas que apresentasse, então, as grandes teorias, e também a gente pudesse ter contato com alguns desses métodos, né, que podem nos auxiliar nesse tipo de pesquisa. Então, eu agradeço já a todos, né, agradeço aos painelistas, digamos assim. A gente tinha combinado, eu vou fazer só uma pequena observação. Samuel e Isadora vão fazer um grande voo panorâmico aqui, teórico, né, apresentando as grandes teorias, e, portanto, a gente tinha pensado em um tempo um pouco, talvez precise de um tempo um pouco mais estendido aqui para essa apresentação. Então, e depois o Martin Maitino, né, fará uma apresentação sobre Process Tracing, e depois Miwang Guan falará um pouco sobre opinião pública e survey experimental. Eu vou aqui, tendo em vista que a gente tem logo depois uma outra mesa, né? Então eu vou pedir licença para medir o tempo, de modo que a gente não ultrapasse aqui muito, né, o nosso tempo aqui estipulado. Então, eu vou pedir, então, que Samuel e Isadora apresentem a parte, né, que lhes cabe, que será teorias e conceitos relevantes para pesquisa na área de mídia, opinião pública e política externa. Samuel e Isadora, eu vou pedir licença, tá, para indicar quando o tempo já estiver mais ou menos perto aí do que a gente combinou, e depois eu passo a palavra para os outros painelistas e vamos ver se a gente consegue resguardar algum tempo para perguntas e respostas eventuais aí que possam surgir, né? Eu pediria também a todos que fechem os seus microfones, tá? Para que a gente não tenha outras interferências. E depois a gente acolhe as perguntas ao final. Tudo bem, gente? Então, Samuel e Isadora, por gentileza, fiquem à vontade. Obrigado, professor. Vou só apresentar aqui. Colocar para apresentar. Isso vai dar para ver direitinho. Bom, então, como antes querendo me apresentar, né, meu nome é Samuel, eu sou graduando do curso de Relações Internacionais da UFPB, atualmente do 7º para o 8º período, já finalizando o curso. E sou integrante também do MOPRI e também sou bolsista da chamada Universal CNPq, de uma pesquisa que aborda justamente a mídia, a opinião pública e política externa,
mais especificamente com recorte para os editoriais dos 3 principais jornais do Brasil, né? A Folha de São Paulo, o Globo e o Estadão. Isa, quer... Eu me chamo Isadora, eu também sou estudante do curso de Relações Internacionais, assim como Samuel. Eu estou entre o 8º e o 9º período, já entrando na fase do TCC, e eu sou estagiária de pesquisa no mesmo projeto do Samuel, e eu coopero com o desenvolvimento da pesquisa. Então, a gente tem essa consolidação teórica, né? Nessa pesquisa a gente tem essa consolidação teórica, e a gente quis trazer também um pouquinho para vocês, mas fazendo um panorama geral, né? Muitas vezes alguém caiu de paraquedas aqui no seminário e não sabe muito bem como é que funciona esses debates, né? Essa consolidação de conceitos, essas teorias que permeiam tanto a mídia, tanto a questão das comunicações, né? A opinião pública, e tudo isso atrelado e influenciando ou não a política externa. Então, a gente resolveu trazer esses conceitos e esses debates, mas antes da gente entrar nos conceitos e debates, é bom a gente entender onde estamos, né? Nos localizarmos. Então, existem vários atores e agências, né? dentro desse campo de estudo, né? Então, a gente tem os eventos externos, a gente tem os líderes políticos, a gente tem a política externa por si, a gente tem os organismos internacionais, a comunicação, e aí a comunicação ela vai desde a grande mídia até as redes sociais, né? E aí a gente tem também fenômenos dentro desse sistema, né, de correlações. Então, é interessante a gente observar essa complexidade e fazer esses recortes realmente, né? Porque a gente, como acadêmicos de relações internacionais, muitas vezes nós carecemos de ferramentas teóricas e conceituais, né? E essas ferramentas teóricas, muitas vezes, e conceituais, a gente procura muito no âmbito das comunicações, né? Então, Robinson vai até falar que a disciplina de relações internacionais, ela tende a prestar pouca atenção à opinião pública e à mídia, né? Que são fatores centrais que a gente está estudando aqui. Mas por 2 fatores, né? Primeiro que essa negligência, ela se deriva muito do fato da predominância de teorias realistas na academia das relações internacionais, e também a falta de teorias e modelos analíticos, né? Então, a gente tem, a partir disso, né, a gente se localiza nesse meio, nessa amplitude de atores e de agências, e aí a gente vai colocar alguns desafios, né, para esse campo, para poder entender e para poder estudar esse campo, né? E aí entra a clareza conceitual, né, porque o campo do conhecimento está longe de uma análise sistemática, né, de diversas formas de conteúdos, para a função da mídia ou para a função da opinião pública. Então, existe aí a questão das aproximações, né? Então, esses conceitos aproximados, né, que assumem, de certa forma, funções homogêneas, tanto da mídia, né, essas assunções generalistas, e isso, de certa forma, enfraquece um pouco a complexidade e a diversidade da mídia, da opinião pública e da política externa. Mas é um desafio necessário, né, para poder ser um modelo, para a gente poder propor um modelo estrutural, um modelo analítico, né, uma estrutura analítica para poder enxergar o mundo, enxergar um fenômeno a partir desse modelo, é necessário realmente que tenha essas aproximações que são, de certa forma, generalistas, né, mas que vão enfraquecer a complexidade e a diversidade desses atores, mas que são necessárias, né? E aí outra coisa também é a questão das relações de causa e efeito. Então, como é que a gente faz esse recorte de... Tem uma mídia aqui que influencia nas guerras, por exemplo, ou tem a política externa que influencia as guerras. E como é que a gente estabelece essas relações de causa e efeito? Então, é justamente esse terceiro ponto aí do recorte do objeto de estudo, né? Que é necessário fazer esse recorte para poder realmente ter um olhar, né? Um olhar localizado, muito por conta da complexidade desses atores. Então, a gente até vê aqui, né? Aqui no meio a gente tem a representação da mídia, que influencia os líderes aqui embaixo, e aí os líderes influenciam a opinião pública e vice-versa. Nós temos atores externos, como a ONU, por exemplo, alguns organismos internacionais. Nós temos eventos, né, externos também, como as guerras, por exemplo. E aqui, propriamente, nós temos a política externa. Então, como é que a gente faz esse recorte, né? Eu só quero, por exemplo, fazer um recorte aqui entre a mídia
e os líderes. Esse é o meu recorte, esse é o meu objeto de estudo. Então, e para isso é necessário um método analítico, né? Então, vamos fazer esse voo panorâmico, tanto na consolidação desses conceitos, quanto também apresentando algumas estruturas de análise, né? Alguns modelos analíticos. Então, como o Samuel falou, são vários atores, né, dentro dessa dinâmica, e o primeiro que a gente vai debater, né, é sobre acerca da opinião pública na questão da política externa. E esse debate sobre as competências do público de reter informação e gerar essa opinião é bastante complexo. Então, eu vou aqui analisar esse desenvolvimento do conceito ao longo da história de forma o mais breve possível. Então, lá atrás, os federalistas e a tradição liberal acreditavam que o público seria parte da construção da tomada de decisão, sendo eles cruciais para a formação de uma política bem pensada e pacífica dentro das relações internacionais. No início do século XX, iniciam-se as discussões centradas na relação entre a opinião pública e política externa, com Walter Lippmann, que geram um consenso acadêmico inicial de que as preferências públicas seriam instáveis e voláteis. Gabriel Allman, ali pela década de 50, ao notar uma falta de conhecimento do público durante a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, ele vai distinguir o público em dois. O primeiro, que seria um público pequeno, tido como atencioso, e o segundo, um público caracterizado como a massa, sendo eles a base desse pensamento de que o público seria mal informado e instável. Só que aí, com a Guerra do Vietnã, passa-se a ter uma mudança na relação entre a opinião pública e a política externa, em que passa a ser refutado esse consenso inicial. Passando a reconhecer, sim, que o público, os indivíduos, eles não têm total domínio, não sabem completamente acerca da temática, porém, o seu comportamento individual e coletivo seriam, sim, eficientes e racionais. Então, assim, há uma evolução acadêmica baseada na compreensão de que os cidadãos, eles recolhem, retêm, recuperam informação, entretanto, o fato permanece, né, de que as opiniões públicas são divergentes das opiniões da elite. Baum e Porter, eles chamam essa dinâmica entre a opinião pública e a política externa como o mercado da política externa. E esse mercado seria pautado em dois ideais principais. O primeiro, que os cidadãos estão em constante desvantagem informativa frente à elite, como eu mencionei, e o segundo, que os cidadãos compensam suas desvantagens com atalhos cognitivos, que permitem que eles formulem julgamentos tendo com pouca informação, né? E aí, dentro desse mercado da política externa, há dois conceitos primordiais para se entender essa dinâmica entre a opinião pública e política externa, política internacional. Seria importante, primeiramente, diferenciar a opinião pública em política externa em momentos, vamos dizer assim, de calmaria, e a opinião pública em momentos de crise e conflitos internacionais, e que, de maneira geral, o público não seria tão atencioso a detalhes de política internacional, mas são atraídos em momentos de tensão e de crise internacional. Esse primeiro conceito é o Rally Around the Flag, que corresponde ao aumento do apoio popular a curto prazo aos governos e líderes políticos de um país durante os períodos de crise internacional e guerra. E o segundo é a teoria de Miller, também conhecido como aversão às baixas, que, diferente do primeiro, ele vai analisar essa relação ao longo prazo entre a opinião pública e a política externa. E ali Miller ele vai estudar o período da Guerra do Vietnã e da Coreia e vai chegar a duas perspectivas principais. O primeiro, que o público ele reage negativamente à baixa na maioria das circunstâncias, o que dificulta essa política externa ponderada. E o segundo é que o público torna-se contra um conflito se recebe a informação que os arbítrios, né, aquelas decisões dos tomadores de decisão, não estão indo conforme o esperado. Então, assim, a gente tem uma visão panorâmica do que seria esse primeiro ator dentro dessa dinâmica, e Samuel vai dar continuidade. Então, a gente viu a linha do tempo da opinião pública, né, os desdobramentos desses conceitos da opinião pública e da política externa. E aqui também a gente tem a linha do tempo reduzida, né, porque a gente não consegue coletar todos os autores e todos os conceitos que eles colocam, mas com alguns conceitos chaves que é importante a gente ter em mente para o futuro, né, para os debates que a gente vai ver ao longo também desse seminário.
Então, antes de entrar propriamente na linha do tempo, a gente tem que ter em mente que a literatura das relações entre mídia e política externa, ela pode ser dividida assim por meios simplistas em duas escolas de pensamento, né? Uma que aborda a existência de uma mídia forte e ativa, essa é uma escola, e a outra escola ela fala de uma mídia fraca de performance passiva. Então, tendo isso em mente, a gente consegue adentrar um pouco mais nos autores e nos conceitos, né? Identificar, ó, aqui ele coloca um pouco a mídia como um pouco mais forte e ativa, ó, aqui esse outro autor coloca a mídia de uma performance mais passiva. Então, começando com White, né? E aí no campo da comunicação política, em 1950, no começo da nossa linha do tempo, ele coloca que a mídia é um promotor de histórias e notícias de maior valia. E ele sugere que que essa retórica, que uma retórica da elite, ela pode estar bem ou mal representada. E aí ele coloca esse conceito clássico do gatekeeper, né, da mídia, ou seja, a mídia seleciona, ela interpreta e ela projeta significados e informações por meio das notícias. Então, White vai dizer mais ou menos que a mídia como um promotor de histórias e notícias de maior valia é aquela questão que a gente aprende, né? O jornal nunca vai noticiar o cachorro que mordeu o homem, mas sempre o homem que mordeu o cachorro. Então, são essas histórias de maior valia que a mídia vai selecionar, vai interpretar e vai colocar significados por meio das notícias. Já em 1963, Cohen coloca que, na melhor das hipóteses, a mídia é um definidor de agendas. E aí existe aquela estratégia de que o fato de que a mídia tem um poderoso poder de persuasão, né? Então, mesmo que uma notícia não seja tão relevante assim, a mídia vai estar ali repetindo a notícia, até que aquilo vire uma agenda e esteja na opinião pública e esteja em voga, seja uma notícia que esteja sendo falada. Então, e Cohen também é um dos primeiros autores que coloca em seu livro a influência da mídia na política externa, né? E aí promove justamente esse conceito de agenda setting, o fazedor de agenda, né? O poder da agenda da imprensa. E aí, passando em 1988 para Hermann Chomsky, Hermann e Chomsky eles colocam como os meios de comunicação de massa, né? Como eles servem como um sistema para comunicar mensagens e símbolos para a população em geral. E aí a função dessa comunicação é divertir, é entreter e é informar também. E aí imputa aos indivíduos valores e crenças, né, de comportamento. E aí isso a gente até debateu um pouco ontem, né, na conferência de abertura, essas questões da imagem, né, das crenças, dos códigos, dos símbolos. E aí Hermann Chomsky coloca que a mídia tem o poder de gerar esses símbolos, né? Então, a mídia se utiliza de um modelo de propaganda, né, para fabricação do consenso. É mais um conceito de Hermann Chomsky, esse consenso fabricado, né? E aí esse modelo da propaganda, do sistema do controle da informação, do processamento da informação, tem também o conceito dos 5 filtros da mídia, que aborda justamente a forma como funciona uma grande máquina midiática que beneficia também as grandes elites em troca da liberdade do público. Então, já é uma mídia mais aprofundada, né, que coloca símbolos, que tem um consenso fabricado, que tem os 5 filtros da mídia, né, que aborda como funciona essa grande máquina midiática. E aí, em 1990, a gente tem essa visão tradicional na ciência política sobre a mídia, que a mídia serviria como um condutor de visões das elites. E aí, a Bennett, em 1990, coloca a hipótese da indexação, né? Então, a mídia seria um agente passivo que indexa as narrativas e mensagens das elites. E aí, em 1991, a gente tem o efeito CNN, que começa como um fenômeno, né? E depois se torna um conceito, que é justamente a questão da informação instantânea, né? De demandas por respostas mais rápidas e eficazes. É muito a questão do ciclo da informação 24 horas, aquele ao vivo que transmite drama, que transmite imagens vívidas, né? Que prende a atenção do consumidor da informação. Seria uma espécie de um programa brasileiro da Atena, assim, 24 horas, né? Que muitas vezes a gente sabe, a gente não gosta muitas vezes de consumir aquilo, mas da Atena tá ali e ele prende, ele transmite drama, transmite imagens, e às vezes a gente se prende e nem percebe, né? Então, o efeito CNN é muito isso, e é muito um fenômeno combinado com o advento da nova tecnologia, né?
E aí a gente já vai chegando a questão das redes sociais, já vai chegando o advento dessas novas tecnologias, que muitas vezes pode ultrapassar os enquadramentos expostos. Ou seja, existe algum efeito negativo nesse fenômeno do efeito CNN, porque ele pode causar falta de coerência na interpretação geopolítica da política externa. A gente tem alguns casos de que, para ocupar essas 24 horas, né, para ocupar todos esses horários, muitas vezes os canais de televisão colocam debates que não são programados ou não têm algum roteiro. E nesses debates acabam abrindo margem para uma falta de uma coerência na interpretação geopolítica da política externa. Né? Então, tem alguns estudos que pegam justamente esses debates, que são para encher o horário, né, para ter esse ciclo de informação 24 horas, e nesses debates, analisam esses debates justamente a fim de identificar essas incoerências, né, na interpretação geopolítica, na interpretação da política externa, que acaba ultrapassando o enquadramento exposto pelo canal. E aí a gente passa para 2004, com Entman, que enfatiza o poder interpretativo da mídia, né, na formação da opinião pública. E aí isso é um contrapeso à hipótese de indexação de Bennett, de 1990. Né? Então, a gente tem aí já um contrapeso, e Entman, ele tem vários estudos, mas a gente colocou esse ano em específico, porque ele coloca muito o conceito de framing, né, do enquadramento, a mídia com o papel de enquadrar a informação, né? E também a mídia com o poder de fazer a agenda. Chegando em 2008, a gente encontra Baum e Potter, que fala da mídia orientada pelas elites, né, que tende a exacerbar tendências já prevalecentes. Então, o que já está em voga, a mídia tende a exacerbar essas tendências, né? E aí, de acordo justamente com um quadro dominante e culturalmente congruente. Então, a mídia vai estar engajada em um constante processo de enquadrar a notícia de acordo com as demandas dos líderes, e também ela leva em consideração a demanda do público, transmitindo muitos significados, símbolos e mensagens orientadas pelas elites. Então, a gente tem esse conceito de Baum e Potter. E chegando em Schultz, em 2013, ela coloca a mídia como um agente ativo, em contraponto às abordagens de uma mídia de uma performance passiva. E aí é interessante um conceito de Schultz de mídia e política externa, porque ela coloca a mídia como o mais importante fórum público e é um ator mediador central entre a política dos tomadores de decisão e o público. Então, a mídia como um centro de deliberação, ela coloca o conceito, né, da mídia como um centro de deliberação pública, né? E aí, outro desdobramento desse conceito é que ela coloca que uma mídia autônoma e independente também é marca essencial e condicional também para uma qualidade da democracia. E aí a gente vai ver que, abordando um pouco mais sobre democracia, política externa e fake news, como é que a gente encontra esses conceitos. E aí, fazendo um paralelo com isso que Samuel falou sobre relação à mídia, a gente colocou aqui uma frasezinha, fazendo uma ponte com o livro 1984, de George Orwell, que eu acho que ele ajuda muito nessa discussão e nessa reflexão que a gente está fazendo nessa tarde. Que é assim, a massa mantém a marca mantém a mídia, e a mídia controla a massa. E aí, falo isso como introdução para discutir sobre esse ator da questão das mídias sociais, né? Que podemos dizer que existem dois mundos, o anterior às mídias sociais e esse atual em que vivemos. Em que o anterior à mídia tradicional era sustentada pela elite, em que o cidadão comum pouco sabia sobre política e sobre política internacional e assim engajava pouco. E essa assimetria dava aos líderes a liberdade de conduzir essa política no cotidiano, na forma como quisessem, né? E aí, com o advento da internet, foi esperado que esse desenvolvimento, atrelado a esse grande movimento de democratização, de participação, fosse gerado uma maior acessibilidade, surgindo, assim, vamos dizer, uma nova era de ouro da mídia, com o público engajado e informado. E aí podemos dizer que hoje nós vivemos um sistema de mídia híbrido, no qual a TV e a internet, né, eles andam entrelaçados, e que esse papel da mídia social como fonte de informação política causa uma mudança na forma de comunicação.
em que a internet e as mídias sociais deixam de serem atores secundários e passam a ser vitais, como a gente pode ver a importância deles para candidaturas, para comunicação com os partidos políticos, por exemplo. Só que, com o tempo, essa visão otimista deu lugar a um surgimento de silos e bolhas de informação, e como foi debatido ontem na abertura, também esses silos de desinformação, dificultando aos cidadãos que eles tenham uma parte produtiva, já que o divide em dois públicos, né, em dois polos, dois seixos, vamos dizer assim, o nós e eles. E aí, Ball e Porter, eles argumentam que a mídia promoveu um público mais fragmentado do que nunca, sendo mais difícil para os líderes chegarem com suas mensagens. Isto é, assim, uma grande quantidade de informação é inegável, porém ela seria tão fragmentada que geraria o maior índice de desinformação. E aí toda essa mudança processual atrelada a esse surgimento das mídias atinge também esse mercado de informação, né? Uma vez que as decisões de notícias antes realizadas apenas pelos editores, ali eles veriam o que seria propício e o que não seria para ser publicado, com a incorporação das redes, né, das mídias, os participantes da história, que somos nós, redesenhamos esse processo de filtro e da publicação das informações. E aqui entra o conceito de gatekeeping, né, que se relaciona diretamente com esse bombardeamento de informações, em que ele seria aquele processo pelo qual bilhões de mensagens são dissipadas, seriam peneiradas, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, e transformadas na mensagem que alcançará aquela pessoa no dado dia. E aí um exemplo desse conceito de gatekeeping é o Twitter, né? Que a gente é bombardeado constantemente e chega aquela informação certeira. E aí é formada, assim, vamos dizer, uma cadeia causal, em que as organizações de notícias ficam atentos constantemente a essas preferências dos seus usuários, para definição e compartilhamento de informações, né? Para saber o que seria propício, o que seria ideal para o compartilhamento e etc. Entretanto, isso leva a um questionamento de qual deveria ser a linha editorial em um ambiente de mídia tão polarizado, né? Uma vez que, vamos supor, dada a organização publica uma notícia sobre o partido, sobre X, vamos dizer assim, o candidato X, sendo marcado como pró-X, pró esse candidato, o seu compartilhamento de notícias será afetado diante do público desalinhado, ou seja, aqueles que não são pró-candidato X. E também, se eles não atenderem às preferências dos usuários de nenhuma comunidade, também haveria uma baixa no seu compartilhamento. E assim surge uma nova trade-off entre circulação e a moderação, né? Nesse ambiente polarizado, principalmente que a gente pode notar nesses dias atuais, né? Nós vivemos essa trade-off constante. Então, fazendo só um adendo aqui, nesses métodos, né, nesses modelos e estruturas de análise, cada tópico desse é como se fosse uma lente, né, de enxergar determinado fenômeno, de enxergar determinado recorte, né, de causas e efeitos, a partir desses conceitos que a gente apresentou. A gente não vai aprofundar, obviamente, em todos esses modelos, né, ou nessas estruturas analíticas, mas a gente só quer dar como exemplo esse último, que é o modelo de compartilhamento de notícias, que é um estudo da Natália Aruguete, do Ernesto Calvo e do Tiago Ventura, bem recente, né, que fala justamente dessa questão que Isadora estava explicando, né, como o compartilhamento de notícias no Twitter, ele muda as preferências e as hierarquias, né, e pode ir de encontro à polarização. Então, nesse sentido, a gente tem dois tipos de atores no estudo, né? Temos os usuários, né, que compartilham notícias com o que eles importam, que compartilham notícias que eles concordam, que compartilham notícias a partir de um meio de comunicação respeitável, né, responsável, por assim dizer. E temos as organizações midiáticas, né, que ao passo que elas recebem as demandas da audiência, né, e aí ofertam a notícia, né. E aí existem vários mecanismos de medir a qualidade da notícia ou medir a amplitude da notícia até onde a notícia chega, né? A partir dos retweets, a partir dos likes, a partir dos comentários. Então, o gatekeeping, que a gente estava falando, que é um conceito muito importante, nesse estudo, ele leva em consideração as questões ideológicas, né?
e também os efeitos da responsabilidade da mídia, dos atores midiáticos. E aí os resultados empíricos desse estudo mostram, de certa forma, como comunidades envolvidas no debate político, por exemplo, nas eleições presidenciais no Brasil, como essas comunidades interagem com diferentes fontes online. E aí, como a bolha que está inserido, né, esse debate, esse usuário, como é que reforça os próprios argumentos, né? Como é que reforçam tudo aquilo que a pessoa concorda. Então, é muito interessante esse modelo de compartilhamento de notícias, né? Esse estudo. Mas, de modo geral, a gente consegue observar, olhando todas essas lentes, assim mesmo que por cima, a gente consegue observar o potencial do subcampo de estudos de análise de política externa, que valoriza os processos internos, né? Que valoriza a mídia, que valoriza a opinião pública. E isso possui claro interesse, né, nos meios da comunicação, claro interesse também nos meios de opinião pública, e aí essas variáveis são incorporadas e são analisadas, né, nessa literatura, e aí vai dando robustez a essa literatura. Então, grosso modo, essas abordagens, elas advogam que os meios de comunicação seguem as elites no estabelecimento da agenda, por exemplo, aquele conceito de poder fazer a agenda, e nas abordagens de política exterior. Ou poderiam ter, né, em contrapartida também, posições mais pluralistas e independentes. Então, a mídia forte ou a mídia passiva. Então, né, a partir disso, né, com essa teoria que a gente coloca com esses conceitos, a gente consegue construir esses modelos e essas estruturas de análise. E aí seria inevitável não trazer esse debate para uma questão super atual, né, que é essa relação da democracia e da fake news, como o Samuel falou anteriormente. E aí a democracia exige, né, que as opiniões dos cidadãos desempenhem algum papel na formação de resultados da política, inclusive da política internacional, da política externa. E aí, dentro dessa teoria democrática, que é caracterizada justamente por uma pluralidade, por uma participação, é consenso que a esfera pública seria indispensável para a sua legitimidade, né? Então, essa qualidade democrática não seria medida apenas de acordo com o poder de decisão de atores políticos eleitos, mas também por meio da capacidade de resposta do público como essa pedra angular nos governos democráticos. Então, assim, essa demanda por debates públicos, sejam eles de política interna, de política externa, é uma condição sine qua non, vamos dizer assim, da legitimidade democrática. E aí, dentro das sociedades democráticas, muito se tem discutido, inclusive dentro da nossa realidade, né, a respeito da fake news. E aqui, Paulo Gerbaldo, que é um sociólogo e teórico político italiano, ele se debruça sobre essa temática e é baseado nele que eu vou discutir um pouco a respeito disso. E aí, o primeiro ponto que ele aborda é o enfoque nas consequências negativas das mídias sociais que geram, né, que permeiam as fake news. E aí é certo que as mídias sociais, diante dessa transmissão mais intensa de informações, e mais rápidas, funcionam como um cenário ideal para a propagação de fake news, ao explorar esses baixos níveis de alfabetização digital. Entretanto, ele vai argumentar que o alarme feito sobre as fake news tira um enfoque sobre outra questão bastante problemática, que é a política emocional, que vai envolver justamente essa mobilização de emoções. Então, as plataformas de mídia social, elas exercem grande impacto no nível afetivo, não dá para negar, né? Já que permite a criação de ligações emocionais de grupos a líderes, fazendo parte desse processo complexo da formação da identidade coletiva, como a gente viu muito durante as eleições de 2018, né? E aí esse discurso sobre a fake news e sobre essa política pós-verdade enfatiza muito essa questão do efeito cognitivo das redes sociais e que o aspecto emocional, afetivo das plataformas de facilitar as interações entre amigos, conhecidos e comunidades, ele passa a ser explorado por políticos e por essas organizações políticas, com o objetivo de demarcar o ego e o alter ego dentro desse processo emocional. Ou seja, o que seria isso, né? Criando nós, e em nós seria fomentado o entusiasmo, o apoio, a compaixão aos nossos semelhantes, e a eles seria disseminado o ódio, sempre latente para esses alvos externos.
Então, o que importa aqui não seria o tipo de informação que circula, né? Mas a maneira como essa informação gera essa resposta de comoção nos usuários. Então, assim, tem a criação da campanha negativa, que é um fenômeno atual das mídias sociais, né? Como a gente vê diariamente, essa campanha negativa, que é comandada por essa cultura digital, em que o conteúdo propagado ele não é usado só para lançar ao inimigo uma luz negativa, mas também para revelar dele as mentiras mais escondidas, a arrogância, todos aqueles segredos que seriam assim mascarados por eles, né? Então, que esses oponentes hipoteticamente teriam. Então, só o tempo, vamos dizer assim, vai dizer que se a mídia social é essa esfera para radicais democraticamente legítimos, para sua militância, ou um canal de autoritarismo, né? Então, o que sabemos é que as plataformas elas têm se tornado um espaço, sim, de contestação para essas dinâmicas, onde não só surgem novas opiniões, mas também surgem novas identidades políticas e paixões. E aí a gente trouxe uma tirinha que eu acho que fecha muito essa questão da mídia e da influência que a mídia tem no nosso cotidiano, mesmo que a gente não note, que vai dizer assim: pai, a gente tem que ter TV a cabo. Não temos, não. Mas as pessoas pelo país afora estão assistindo programas diferentes do que a gente assiste. Se todos nós não assistirmos os mesmos canais, o que irá manter nossa cultura homogênea? Não poderemos nos fiar mais no monopólio de emissoras para manter a unidade nacional. E aí o pai responde: ainda temos o McDonald's e as lojas americanas. E aí o filho vai responder: mas eles não entram em nossas casas. Então, acho que isso fecha muito essa discussão que eu e Samuel trouxemos, né, sobre esse impacto da mídia na formação da nossa opinião pública. E a gente queria agradecer primeiro ao professor Túlio por ter feito o convite e à MOPRE por ter nos recebido. Então é isso, pessoal. A gente quer agradecer, né, pelo convite, como integrante do MOPRE também nessa construção desse diálogo, e a gente também fica à disposição para eventuais perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Isadora e Samuel. Muito obrigado. Acho que deixa claro esse voo panorâmico aí, a complexidade, os desafios que temos, né, como grupo de pesquisa e os caminhos diversos e os pontos de contato que teremos aí e que temos, né, inclusive com a fala ontem do Eugênio Butti. Sem maiores delongas, Martin, por favor, a palavra é sua. Pode ficar à vontade. Obrigado. Queria primeiro agradecer o convite para a participação. É um prazer estar aqui, cumprimentar os colegas palestrantes, todo mundo que está assistindo. E, então, primeiro para me apresentar, eu sou Martin, eu sou doutorando no Departamento de Ciência Política da USP, e eu faço pesquisa na área de processo decisório e política externa brasileira, então, mais nesse lado da política externa que do lado da mídia, né? E a ideia da minha fala hoje é apresentar, assim, de uma forma bastante rápida, uma visão geral, o Process Tracing, que é um método para trabalhar com estudos de caso quando a gente está preocupado em entender o desenvolvimento de processos causais. É um método que tem se tornado bastante comum em estudos internacionais, uma forma de tentar desenvolver um pouco os métodos qualitativos, mas nem sempre é muito claro quando a gente vê um artigo pronto que usa esse método, o que exatamente está sendo feito. Então, como o tempo é um pouco mais curto para a gente discutir mais a fundo o método, aprofundar os conceitos, eu pensei em focar a apresentação em duas questões mais práticas, que podem orientar depois saber se você quer ou não se aprofundar mais no método, né? Então, eu vou focar a apresentação em quando usar o Process Tracing e como se faz o Process Tracing. Mas antes de entrar nessas questões, né, é importante dar alguns passos atrás, né? Eu falei antes que o Process Tracing é um método para trabalhar com estudos de caso. E algumas pessoas talvez já pensem que o estudo de caso já é em si um método, né? Então, por que a gente teria que especificar um pouco mais? E, de fato, estudos de caso são os tipos de pesquisa talvez os mais comuns nas ciências sociais, né? Muito comum a gente olhar
para algum caso específico, para tentar entender um fenômeno mais amplo. O problema é que quando a gente só diz que vai fazer um estudo de caso, a gente diz muito pouco, né? Porque tem muitas formas diferentes de analisar um caso. Esse caso pode tanto ser uma coisa muito ampla como uma coisa muito específica, e dependendo dos nossos objetivos, determinadas práticas podem ser ou boas ou ruins, né? Algumas coisas que são comuns e muito usadas em alguns contextos podem induzir a erros em outros contextos, né? Então, o process tracing é uma forma específica de analisar um caso para quando a pesquisa está preocupada, interessada em um aspecto específico, que é o que eu mencionei antes, o desenvolvimento dos processos causais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se a sua pergunta de pesquisa for mais centrada em uma questão como existe ou não uma relação causal entre essas duas coisas, ou quão grande é o impacto de uma causa em um efeito, talvez o process tracing não seja uma alternativa interessante para você. Mas se o seu interesse é entender como essa relação causal vai funcionar, quais são os mecanismos que explicam como a gente vai de uma causa até chegar naquele efeito, aí o process tracing pode ser bem interessante. Então, para dar um exemplo que dialoga com a apresentação que a gente viu agora, né, a gente poderia ter em mente essa teoria, assim, em termos mais amplos, de que a opinião pública vai afetar a política externa. Então, se a gente pegasse, por exemplo, um estudo quantitativo mais clássico, o que a gente estaria interessado seria descobrir se, na média, existe uma relação entre essas duas coisas, né? Se a opinião pública e a política externa vão caminhar juntas, vão variar de forma conjunta. E quanto uma vai afetar a outra, por exemplo. Se, na média, você ter mais 10% da sua população favorável a entrar em guerra, isso vai aumentar em 1, 10, em 80% a chance do país entrar em guerra. E o tipo de pergunta que a gente vai tentar responder com o process tracing é outro. A gente não quer saber tanto se afeta, mas sim como o processo vai se desenrolar. Qual o mecanismo pelo qual a gente parte de uma mudança na opinião pública e chega na decisão de política externa. Então, num caso específico que a gente está analisando, a gente quer saber se essa conexão se deu, por exemplo, por uma conexão eleitoral. Então, os políticos que querem se reeleger, então eles estão atentos para ver se a população tem uma opinião sobre o tema e vão tentar agir de acordo para agradar um eleitorado. Ou talvez, se isso está acontecendo por um efeito de enquadramento. Então, os políticos vão compreender aquela questão a partir do que a opinião pública diz, e isso vai afetar o próprio processo cognitivo de quem está tomando a decisão. Então, uma mesma relação causal pode ter múltiplos mecanismos em operação. E um pouco o interesse no process tracing é justamente encontrar esses mecanismos e entender esses mecanismos, né? Então, o ponto principal aqui é que o process tracing é um método para realizar os estudos de caso quando o nosso interesse está nos mecanismos causais. Mas isso ainda é muito amplo, é muito abstrato, né? É difícil da gente entender o que exatamente é isso. Até porque a gente pode estar usando a gente pode ter interesses distintos nos mecanismos causais. A gente pode querer ter uma teoria prévia sobre como as coisas funcionam e querer saber se naquele caso específico é isso que está acontecendo, ou a gente pode querer, a partir daquele caso, da análise que a gente vai fazer daquele caso, derivar uma nova hipótese de mecanismo. Ou ainda a gente pode ter a ideia de um mecanismo que geralmente funciona e naquele caso específico não aconteceu como a gente esperava. A gente quer entender por que não está funcionando desse jeito. Então, você tem diferentes formas de executar esse process tracing com diferentes objetivos. Isso torna ainda mais difícil da gente definir. E é difícil de definir o método, no fundo, porque ele, na verdade, é um conjunto de ferramentas, de técnicas que a gente vai usar para tentar facilitar essa passagem da empiria, dos dados que a gente coleta sobre o caso que a gente está estudando, para a teoria. Então, o que a gente vai fazer justamente é analisar, examinar sistematicamente esses dados à luz da nossa teoria, à luz das nossas hipóteses, e o método vai tentar dar algumas boas práticas para a gente seguir, para a gente conseguir fazer isso de uma forma mais organizada.
Em termos mais gerais, mais simples, o objetivo do Process Tracing, como o nome diz, é basicamente a gente retraçar o processo do que está acontecendo, do que aconteceu. Em um primeiro momento, a gente pode pensar isso como sendo uma reconstituição da sequência dos eventos, né? Isso pode ser uma confusão que a gente faz, é comum. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente estaria pegando os dados e estaria reconstruindo uma narrativa detalhada, tipo, no dia X, o ator tal fez tal coisa, depois no dia seguinte o outro ator fez isso. E aí, ao reconstituir isso, a gente teria uma narrativa causal. Isso é importante, isso é útil para a nossa análise, mas o Process Tracing não se resume a isso. E ele não se resume a isso porque o nosso interesse aqui não é só descrever, mas sim explicar. Ou seja, a gente não quer parar no o que aconteceu, mas sim ser capaz de responder o porquê que aquilo aconteceu. Então, com o intuito de explicar, de checar se a nossa explicação é mais provável do que outras explicações, por exemplo, o Process Tracing ele vai focar em 2 pontos fundamentais. O primeiro é construir, a partir da nossa teoria, a partir daquilo que a gente já sabe, testes, né? Como se a gente estivesse criando, a gente vai pensar nas implicações observáveis da nossa hipótese, ou seja, nas consequências lógicas daquilo que a gente imaginou para o caso. Se a nossa teoria tiver certo, o que a gente esperaria, o que precisa ter acontecido no caso? Né? O que seria a comprovação de que a gente está certo? O que a gente veria de indício nos eventos ou nas fontes às quais a gente tem acesso, que vão nos dizer que a nossa teoria está certa, né? Então, as pistas que a gente for encontrando durante o processo de pesquisa, uma declaração de alguém, um documento, alguma coisa desse tipo, elas vão ser avaliadas tendo sempre por base essa teoria, né? Tendo sempre por base as implicações da teoria, que vão ser como se fossem testes, ou seja, a gente precisa passar por esses testes para a nossa teoria ser válida, né? E o segundo ponto é que a gente vai pegar todas essas pistas, todos esses dados que a gente vai coletar, e vai sempre examinar eles sistematicamente. As fontes das quais a gente retirou essas informações, será que elas são tendenciosas? Será que elas têm algum viés? Por exemplo, se a gente pegou aquilo de uma entrevista, teria um motivo para o entrevistado estar mentindo? Se ele tiver um motivo para mentir, isso seria no sentido, por exemplo, de exagerar aquilo que a gente está interessado, ou será que ele ia querer esconder aquilo que a gente está interessado? Existe alguma outra hipótese plausível que vai explicar por que a gente encontrou aquele determinado dado, ou por que a gente não encontrou uma determinada coisa? Então, por exemplo, se a gente está interessado em saber se o político teve contato com, sei lá, um diretor de jornal, existe algum motivo para a gente não ter encontrado um registro desse encontro? Talvez esse tipo de encontro não fosse registrado de qualquer forma. Então, a gente não ter encontrado uma evidência daquele encontro, talvez não diga tanto, né, sobre as nossas conclusões, sobre a nossa teoria. Esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta, ele pode parecer trivial quando a gente pensa, assim, de uma forma mais abstrata, né, porque é basicamente a gente deduzir quais seriam as implicações da nossa teoria e ver se aquilo está realmente acontecendo, né. Em alguma medida isso é trivial, porque, por exemplo, a crítica das fontes, a gente examinar se tem vieses nos documentos, nas fontes, em quem a gente está entrevistando, está no centro, por exemplo, do método histórico. E essa avaliação das hipóteses a partir das consequências delas é uma coisa clássica, por exemplo, quando a gente pensa em romance policial ou em histórias de detetives, né? Até é engraçado que um dos textos mais famosos sobre o Process Tracing usa uma história do Sherlock Holmes para explicar o método e ensinar a gente a julgar os dados a partir da teoria. Mas por mais que seja uma coisa simples
em teoria, né, na prática a coisa fica um pouco mais complicada, é uma coisa que ajuda muito a gente orientar o processo de pesquisa. Evita que a gente, por exemplo, se perca em muitos dados, porque a gente já está direcionando os nossos esforços para as questões que são mais relevantes, tendo em vista a nossa pergunta de pesquisa, né? E garante, por exemplo, que as nossas conclusões sejam mais sólidas e correspondam um pouco mais fielmente àquilo que a gente observa no caso. Bom, tudo isso ainda é bastante abstrato, né? Então, eu queria tentar deixar as coisas um pouco mais concretas e mostrar, passar um pouco melhor a ideia de como funciona o Process Tracing na prática. E aí, para fazer isso, eu pensei em usar um exemplo, né, que eu tomo de um trabalho da minha dissertação de mestrado, na qual eu trabalhei com um estudo sobre o processo decisório da política externa brasileira. E o que eu estava interessado naquele momento era a ideia de que, é uma hipótese bastante discutida na literatura sobre política externa brasileira, que é a ideia de que o número de atores, a quantidade de atores envolvidas com temas de política externa, cresceu muito nos últimos 30 anos, né? E que esse aumento do número de atores está associado a processos mais amplos, como a globalização, a abertura comercial, etc., porque o que aconteceria é justamente que, com esses fenômenos de mudança nas relações internacionais, você vai começar a ter os grupos domésticos sendo afetados de uma forma mais concentrada, mais desproporcional pelas decisões internacionais. Então, por exemplo, uma decisão da OMC vai afetar muito a indústria brasileira, ou o agronegócio brasileiro, ou, eventualmente, uma ONG, um sindicato, etc. Então, a ideia é de que essas negociações vão afetar os grupos sociais, então os grupos sociais vão se mobilizar para fazer um lobby, por exemplo, para tentar influenciar a decisão, e isso vai fazer com que eles participem mais de decisões de política externa. Então, vocês podem ver que esse lobby aí funciona como um mecanismo causal para ligar esses efeitos da decisão a uma maior participação em política externa, né? E aí, nessa minha pesquisa, eu olhei para um caso específico e eu queria saber se é isso que vai acontecer, né? Então, se esse mecanismo está em operação nas negociações sobre as patentes de medicamento em 2001, né? Então, o primeiro passo da pesquisa foi detalhar as várias etapas desse mecanismo causal. Por quê? Porque quando a gente pensa só, por exemplo, o lobby como mecanismo, isso é muito pouco para a gente formular um bom process tracing. A ideia é que a gente tenha um mecanismo mais detalhado, em que a gente consiga observar as várias etapas pelas quais a gente vai de um ponto A, né, no caso, a decisão ter efeitos domésticos, para o ponto que a gente está interessado de resultado, que seria a decisão com a participação de vários atores. Então, a ideia é que a gente tenha essas várias etapas sem que tenha um salto lógico grande, com a gente conseguindo entender cada passo do qual a gente vai da causa até o efeito, né? Então, por que isso é importante? Porque, no fundo, o que a gente vai estar olhando no Process Tracing são as evidências em cada uma dessas etapas. Então, quanto mais etapa, quanto mais detalhe a gente tem no mecanismo, mais espaço a gente tem para testar a hipótese, para ver, eventualmente, por exemplo, se ela está errada, né? Então, eu detalhei esse mecanismo da seguinte forma. Então, a gente tem uma decisão que vai gerar uma percepção de que os atores vão ser afetados, os grupos domésticos vão ser afetados, então eles vão se mobilizar, eles vão contatar ministérios, os ministérios vão se interessar pela questão, que antes eles não estavam prestando atenção, vão tentar influenciar a política e pressionar o Itamaraty a incorporar as preferências dele sobre o tema, e, consequentemente, a gente vai ter uma decisão com a participação de vários atores. E uma coisa que é interessante da gente ver nessa forma de organizar o mecanismo é que vocês podem ver que eu coloquei sempre um ator realizando uma ação, uma entidade, então um grupo de interesse, o Ministério, o Itamaraty, realizando alguma coisa.
a gente poderia formular o mecanismo de outra forma, por exemplo, mobilização dos grupos de interesse, interesse ministerial, pressão sobre o Ministério das Relações Exteriores, seria equivalente, mas quando a gente formula dessa forma, fica mais fácil para a gente pensar o que a gente vai encontrar se o mecanismo estiver certo, né? Quais seriam essas implicações observáveis da teoria. Isso é importante que a gente vai depois criar, para cada uma dessas etapas, uma série de testes que a gente vai ter que olhar se o caso consegue responder essas perguntas, né? Então, em termos mais amplos, o teste principal é se a gente vai ter evidência para cada etapa e se os acontecimentos vão acontecer nessa sequência, porque a causa sempre tem que vir antes do efeito. Então, não adianta se a gente encontra uma evidência do Ministério tentando influenciar a política antes dos grupos de interesse se mobilizarem. Isso significa que provavelmente não é esse o mecanismo que está operando. E aí, a gente vai pegar uma dessas etapas e pensar o que a gente encontraria se ela estiver certa. Então, por exemplo, nessa tentativa de influenciar a política externa, a gente poderia observar contatos entre os funcionários do Ministério, Itamaraty, declarações públicas do ministro, o ministro participando em reuniões, contatando o presidente, viajando, etc. Então, aí eu vou olhar para o caso que eu estou analisando. Então, eu posso olhar para os meus documentos e tentar responder se o Serra, por exemplo, que era o ministro na época, deu entrevista sobre o tema. Será que ele se reuniu com o presidente porque ele queria mais influência, etc. E aí, nessa segunda etapa, eu vou ter que refletir o quanto eu ter encontrado ou não essas evidências pode me ajudar a julgar a minha hipótese. Então, por exemplo, se eu vejo que o Serra deu uma entrevista sobre o tema, é um indício de que ele tem interesse naquele tema. Mas talvez ele só esteja respondendo uma pergunta que o jornalista fez. E ele não tem uma preferência específica, ele só está falando o que o Itamaraty falou para ele que era a posição do Brasil, né? E se a gente não vê ele dando entrevista, por sua vez, isso também não significa que ele não esteja tentando influenciar, ele pode estar fazendo isso nos bastidores e não publicamente. Então, como você encontrar ou não essa evidência não afeta tanto, não diz muito sobre a nossa hipótese, esse seria um teste fraco, né? Claro que se a gente tem muitos testes fracos indo no mesmo sentido, a gente tem ali uma coisa um pouco mais forte, né? Quando a gente vai julgar a nossa hipótese. Mas ele sozinho não vai dizer muito, a gente não vai poder concluir muita coisa. Nem sempre os testes vão ser assim, né? Então, em alguns casos, a gente pode encontrar uma evidência que vai ser super forte para fortalecer a nossa teoria, mas se a gente não encontrar aquilo, isso vai dizer muito pouco, né? Então, pensa, por exemplo, naquele exemplo que eu falei, de investigações de crime. Se a gente encontra um suspeito com a arma do crime na mão, saindo fumaça, é muito provável que ele seja o assassino. Mas se eu não encontrei ele nessa situação, isso ainda é muito pouco para só inocentar esse cara, porque ele pode ter escondido a arma, ele pode ter fugido antes, enfim, tem uma série de coisas que poderiam explicar por que eu não encontrei essa arma na mão dele, né? Então, se eu encontrar uma carta do Serra para o ministro das Relações Exteriores, pedindo para participar de uma conferência, sugerindo mudanças na posição do Brasil, eu tenho uma evidência bem forte de que o ministro da Saúde queria influenciar na política externa. Mas se eu não encontrar esse documento, isso não vai me dizer tanto, né? Ele pode me dizer alguma coisa, mas não vai ser uma evidência cabal, uma prova cabal de que ele não tinha interesse em influenciar. E a ideia do process tracing é justamente que a gente formule vários testes desse tipo, que a gente olhe para a situação que encontra no caso e faça essas considerações, né? O quanto eu ter encontrado X aumenta a probabilidade que a minha hipótese esteja certa. Quanto eu não ter encontrado aquilo, vai diminuir a probabilidade da minha hipótese. Será que tem outras coisas que vão explicar eu ter ou não encontrado aquele documento, aquele teste que eu planejei encontrar? Então, eu sei que ficou um pouco corrido, talvez tenha ficado meio difícil de compreender, mas eu espero que tenha conseguido passar em linhas gerais um pouco do que é o process tracing,
para que a gente pode usar esse método, né? Na prática, ele é um processo bastante trabalhoso, mas ele ajuda a estruturar o nosso pensamento, a nossa pesquisa, e quando a gente faz isso fortalece muito as nossas inferências, isso ajuda a gente a convencer os leitores, por exemplo, do que o nosso estudo de caso é mais sólido, não só um jeito de ilustrar ou contar a história de uma forma que favorece a nossa tese, que é uma crítica que é muito feita quando a gente faz estudos de caso. Então, evidentemente, como falei, foi um panorama bem geral, tem um mundo de coisas nas quais a gente pode se aprofundar ainda. Depois, se alguém tiver interesse, eu me coloco à disposição para passar algumas referências. É isso. Obrigado. Nós que agradecemos, Martin, muito obrigado. Uma exposição muito ilustrativa, de fato, né? Gente, antes que eu passe, então, a palavra para a última painelista, né, de hoje, para a apresentação, né, eu só queria falar que, assim, havendo tempo aqui para perguntas e respostas, a gente pode fazer de duas formas, como a Silvia fez, colocando por escrito, eu estou fazendo aqui uma pequena listinha de perguntas, ou então vocês podem, ao final da apresentação da Mianfang Guan, vocês podem ir levantando a mão, que aí a gente pode também fazer as perguntas. Aqueles que desejarem fazer oralmente, eu só pediria a gentileza de fazer perguntas mais objetivas, né? Assim, de modo que a gente possa otimizar o tempo aqui, ok? Então, Mianfang Guan, opinião pública e survey experimental, já agradeço a sua participação imensamente, e a palavra é sua. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu estou tentando compartilhar minha tela, mas não sei se está dando certo. Consegui ver minha tela? Está abrindo. Está abrindo. Talvez você tenha que fazer daquele jeito de você não vai ver mais a gente, né? Você vai colocar uma tela inteira. Você vai... Agora sim? Está uma tela branca ainda, por enquanto. Peraí, Talvez seja esse o efeito, né? Para fazer um... Está em Mizanabima. Tá, vou tentar de novo. Deu certo? Sim. Tá ótimo. Agora deu. Só não está em tela cheia. Agora sim, perfeitamente. Tá. Maravilha. Tá, então, boa tarde, pessoal. Eu sou Mianfang. É minha honra eu fui convidado pelo professor Feril para falar um pouco sobre opinião pública e survey experimental. Eu sou aluno de doutorados nas Relações Internacionais da USP, e eu sou da China, então eu não falo muito bem português. Eu sei que eu vou errar muito, mas se tiver algum ponto que você não entende, pode me interromper em qualquer hora. Então, na verdade, o survey experimental é um método que eu pensei em fazer na minha tese. Porém, nesse momento, eu estou enfrentando algum desafio, e um deles é sobre o orçamento, porque survey experimental é muito caro. Então, até agora, eu não fiz survey experimental de verdade. O que eu posso compartilhar com você é sobre alguma coisa mais teórica que eu estudei ao longo dessa revisão da literatura. E eu também fiz um teste de dados com um survey experimental de um projeto que tem os fontes de graça online. Então, eu vou mostrar depois, no final da minha apresentação. Então, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o survey. O survey é um método tradicional para medir a opinião pública. Ele é bem usado na pesquisa de intenção de voto, pesquisa de mercado, pesquisa de psicologia e pesquisa acadêmica. Só que o survey tradicional sempre existe alguns problemas que podem gerar alguns viés na resposta. Então, eu fiz uma lista de viés aqui, que é mais comum no survey.
O primeiro é viés de desejabilidade social, o que é os respondentes tal resposta induzida pela norma social. Então, essa viés acontece mais quando o survey é feito com o modo presencial. Então, por exemplo, uma pessoa, quando ele for perguntada pelo entrevistador a atitude dele sobre imigrante, para não mostrar que ele é uma pessoa xenofóbica, ele talvez tente a mentir e dar uma resposta mais negativa sobre imigrante, mas, na verdade, ele não pensa a mesma coisa. Então, isso é o primeiro viés. E o segundo viés é viés de sequência. Isso significa uma questão anterior pode afetar a resposta da próxima questão. Então, eu coloquei um exemplo aqui. Se uma pessoa for perguntado sobre o comércio internacional e ele fala que ele apoia bastante comércio internacional, e na questão seguinte, ele foi perguntado a opinião sobre a China. Então, nesse momento, ele tem uma tendência de raciocinar, de pensar a China baseado no comércio internacional. Então, ele vai pensar, tá, a China tem uma cooperação boa com o Brasil, a relação de comércio. Então, ele talvez vai dar uma avaliação mais positiva sobre a China. Então, essa é a viés de sequência. E o terceiro é o viés de concordância, e isso acontece mais naquele tipo de questão de dar uma afirmação e depois pedir você escolher entre discordo e concordo. Então, por exemplo, se você perguntar à população, o Brasil devia ser mais engajado nos assuntos internacionais, você concorda ou não? Então, a viés cognitiva da pessoa é sempre escolher aquele resposta mais fácil. A pessoa vai falar que sim, faz sentido, concordo. Mas se você muda de jeito e fala algo totalmente, na verdade, o contrário do primeiro, se você pergunta, o Brasil devia priorizar os assuntos domésticos, a pessoa vai pensar, faz sentido, sim. Então, essa é a viés de concordância. E mais um viés é o viés de ancoragem. Isso significa que a informação dada na pergunta pode afetar a resposta. Então, o exemplo que eu coloquei aqui é se você dá essa informação, a maioria das pessoas vai para a academia 2 até 4 vezes por semana e você. Então, a pessoa que talvez não gosta tanto do exercício, ele tem essa vergonha de relatar se ele não vai nenhuma vez por semana para a academia. Então, ele tende a mentir também. Então, todos esses viés de survey é um grande desafio para os pesquisadores, porque os pesquisadores não vão conseguir medir a coisa exatamente que ele quer. Mas por que eu fiquei falando tantas coisas de survey tradicional? Porque survey experimental é exatamente um método para aproveitar esses viés do survey tradicional para estudar o processo psicológico dos respondentes. Então, em um survey experimental, o pesquisador divide aleatoriamente, é muito importante, aleatoriamente, os respondentes em 2 ou mais grupos. Um grupo vai receber o questionário de tratamento e outro vai receber o questionário de controle. Então, quando a distribuição são realmente aleatórios, os 2 grupos vão ficar homogêneos. Então, a única diferença entre eles é a questão de experimento que eles recebem. Então, aqui, se você tem uma amostragem, então você divide em 2 grupos, aleatoriamente. Um grupo, isso é grupo de tratamento, vai receber essa informação. Alguma pessoa acredita que o governo brasileiro devia privatizar a Petrobras e o presidente Bolsonaro diz que é a favor. Então, qual é a sua opinião? E no outro grupo, a pessoa vai receber essa informação que é grupo de controle, é a mesma coisa, só que ele não fala que o presidente também concorda. Então, essa diferença pode solicitar resposta diferente entre 2 grupos.
Agora, eu também vou falar um pouquinho sobre algumas técnicas de experimento. O primeiro é o framing. Framing é para ver como as respostas variam de acordo com o conteúdo da pergunta. Então, isso me faz muito lembrar da nossa colega Samuel e Isadora, quando eles falam como essa framing da mídia pode causar a opinião diferente da pessoa. Então, isso seria um exemplo do framing, que você pode testar se a mídia realmente pode afetar a opinião das pessoas com o tom, o discurso diferente. E o segundo é o priming. Priming é para ver o efeito de como uma pergunta anterior afeta as respostas. Então, o priming ele aproveita aquele viés de sequência. E também tem o endosso, que é para ver como a fonte de informação afeta as respostas. Então, exemplo de endosso é aqui que eu coloquei. Essa tem uma fonte que o presidente concorda, isso não tem fonte. Então, dá para ver se a fonte da informação afeta a opinião das pessoas. E também tem o experimento de lista, é para reduzir o viés de desejabilidade social. Então, por exemplo, você pode perguntar quantas coisas você fez na lista seguinte. Nas últimas vezes, primeiro, ir na academia, segunda, ir na biblioteca, terceira, usar droga. Mas no outro de controle, você pode tirar aquele que usa droga. Então, isso dá para ver, isso dá para calcular se a pessoa realmente faz alguma coisa que fora da norma social. E também tem um experimento de conjunta, é para entender como as pessoas fazem escolha entre multi-opções. Isso geralmente é usado na pesquisa de ver como as pessoas preferem que tipo de candidato presidencial. E baseado na minha experiência, porque eu fiz um survey durante meu estudo de mestrado, e agora no doutorado estou pensando em fazer survey experimental. Então, eu sei mais ou menos cada pros e cons de cada método. Então, o survey tradicional, ele tem uma validade externa. Então, quando você faz análise de survey tradicional, você está estudando opinião agregada e representativa de uma população. Mas, claro, isso é baseado em uma boa amostragem. Então, a amostragem é muito importante. E survey tem uma vantagem também, é que ele tem mais dados disponível de graça. Eu fiz uma lista aqui, tem o ESEB do Brasil, Pew Research Center do Estados Unidos, e tem o World Value Surveys. Então, todos os anos, esse projeto oferece os dados de surveys disponíveis online, e geralmente a amostra é bem representativa daquele país. Só que os surveys também tem os pontos fracos. Um dos pontos fracos é os viés que eu mencionei antes, e também, quando você fez análise de survey, geralmente você precisa de uns modelos um pouco mais complicados para diminuir os viés. Enquanto, quando você usa survey experimental, você pode aproveitar uma variedade interna, que é inferência causal. Então, uma comparação aqui você pode usar o survey tradicional para ver como a população brasileira enxerga a China em geral, mas se você usa survey experimental, você pode saber se os brasileiros não gostam da China porque o Bolsonaro não gosta. E também, essa validade interna é baseado na distribuição de tratamento, porque é muito importante que você garante que dois grupos são distribuídos de maneira aleatória. E uma vantagem de survey experimental é a análise pode ser muito simples. Você só compara o resultado com um t-test muito simples e você vai saber se tem efeito ou não. Mas, claro, isso também é baseado de que você tem um design ótimo do survey experimental. E uma limitação de survey experimental, ele geralmente é usado para um estudo de caso.
E os pesquisadores debatem bastante sobre a generalidade do survey experimental. Então, por exemplo, se você pega 200 pessoas de São Paulo, para ver se os brasileiros, se eles não gostam da China, porque Bolsonaro não gosta, mesmo você dar um resultado significativo, é difícil você pode afirmar que esse resultado também pode ser aplicado para a população maior do brasileiro, ou até generalizar para a população da América Latina. E mais uma desvantagem que eu estou enfrentando também é que o survey experimental é muito caro, porque você precisa recrutar pessoa para fazer esse experimento com você. Então, o que eu estou lendo dos papers que usaram survey experimental, a maioria deles recrutaram a empresa para conseguir fazer o survey experimental, ou pessoas podem, pesquisadores recrutaram na mídia social, só que eles sorteiam, por exemplo, um iPad para participante, porque você precisa desse incentivo para recrutamento. E agora eu vou falar um pouco, um exemplo que eu fiz, é uma análise bem rápida. Inclusive, eu discuti com o professor Feril hoje, porque o resultado não foi o que eu esperava, mas eu vou falar aqui para explicar como que é um processo de análise de um survey experimental. Então, os dados vêm do LAPOP 2019. Tem uma pergunta de survey experimental. O tratamento é quando você concorda que o governo brasileiro precisa oferecer serviços sociais para venezuelanos. Mas o outro grupo de controle, eles falam só de que ponto você concorda que o governo tem que oferecer serviço para os imigrantes, mas não fala venezuelano. Então, porque eu pensei que a preferência sobre a política imigratória pode ser impactada pelo preconceito contra venezuelano. E como durante a eleição de 2019 no Brasil, pessoas que não gostam do PT sempre associam Venezuela com o PT. Então, eu pensei que pessoa que não gosta do PT pode ser impactados com essa palavra venezuelanos na preferência política sobre imigratória. E aí, por sorte, tem essa variável de atitude sobre o PT. Um eu gosto muito, desse eu não gosto de jeito nenhum, e tem uns variáveis de controle. Então, primeiramente, como o LAPOP é um questionário de 40 páginas, eu verifiquei as ordens de pergunta para ver se tem alguma pergunta prévia que pode impactar nessa pergunta sobre imigrante. E, felizmente, não tinha nenhum impacto, eu acredito. E depois eu chequei as variáveis de demografia, de política, em 2 grupos. E como podemos ver que essa estima 1 é grupo de controle, estima 2 é grupo de tratamento. Eles são bem parecidos, o valor P não deu significante. Então, isso quer dizer que 2 grupos, grupo de tratamento, grupo de controle, são homogêneos. Porém, depois eu rodei uma regressão. Então, o resultado não deu nada, aqui não deu significativo. Eu discuti com o professor Feril e talvez isso significa que os brasileiros, em relação a imigrantes, são bonzinhos, eles não falam nada de preconceituoso. Então, isso pode ser uma maneira de interpretação também. Mas isso, é o que eu queria apresentar de análise do estado de survey experimental. Então, obrigada. Nós que agradecemos, meu afã. Muito obrigado. Também muito ilustrativo do ponto de vista metódico, né, e metodológico. Bem, nós temos aqui, agora vamos acolher aqui algumas perguntas.
Parabéns a todos. Temos aqui alguns parabéns aqui no chat. Mas eu gostaria só de ler, então, pela ordem aqui, pela ordem das apresentações, se não houver perguntas orais, eu gostaria de passar aqui para as perguntas escritas, tá? Eu vou fazer primeiro, pela ordem aqui das apresentações, Samuel e Isadora. A professora Silvia pergunta sobre essa dimensão, se haveria, né, uma dimensão palpável da opinião pública, ou ela é uma abstração? Para o Martin, a professora Silvia faz a seguinte pergunta, também está aqui escrita no chat. Qual o espaço de uma multiplicidade de interpretações das variadas fontes de um caso dentro da perspectiva do process tracing? Nesse sentido, como classificar uma fonte como confiável ou não? E, finalmente, já as 3 perguntas que a professora Silvia faz, eu já vou fazer as 3, uma para mim, Alfang, qual o limite desse processo trabalhoso? Não, desculpa, esse aqui é o Nísio que fez. Qual a diferença entre questionário de tratamento e de controle? Onde entram as variações situacionais vivenciadas pelos respondentes do survey que podem levá-los a responder coisas diferentes em situações diferentes? Então, eu vou pedir primeiro, né, que o Samuel fale, depois o Martin, depois a Mialfang, e depois eu faço mais algumas perguntas aqui. Samuel e Isadora, por favor. Quer comentar, Isa, primeiro, ou quer que eu fale? Pode começar, eu falo. A gente percebe, né, a partir de pesquisas, a partir de entrevistas, né, que a opinião pública ela retém as informações para formular opiniões, né, mas de certa forma isso não é uniforme. Então a gente tem uma opinião pública palpável, mas que ela não é uniforme porque existem várias questões, né, relativas ao contato com a política, por exemplo, ao período de tempo que a pessoa estudou, por exemplo, o contato com as informações, né? Mas em pesquisas, geralmente, a opinião pública ela é tratada como unificada. Então, aí vai, dependendo da pesquisa, né, e ao longo do tempo, existem as características da opinião pública e do público, né, que é palpável. E aí ele vai dizer que a opinião pública pode ser relativamente estável, né, e aí pode ser também um contrapeso para os formuladores de políticas públicas. E aí, como exemplo, a gente tem a aversão a baixas. A gente tem muitos estudos dos Estados Unidos, e a aversão a baixas é um conceito que quando os Estados Unidos estão em guerra e sofre muitas baixas, a opinião pública dos Estados Unidos tende a ser contra as guerras, né, que os Estados Unidos estão empenhados. E também temos outro conceito que é o Rally Round the Flag, né, que seria meio que o rally em torno da bandeira, que fala também que quando os Estados Unidos entram em uma guerra, o presidente tende a ter uma reputação mais favorável, né, uma aprovação mais favorável. O exemplo que a gente tem é de Bush, né, após o atentado de 11 de setembro. Então, a gente percebe o gráfico de aprovação do governo dele antes e depois do atentado do 11 de setembro. Então, existem esses conceitos, né, e essas hipóteses que, de certa forma, assumem vamos dizer assim, é palpável, né? A opinião pública pode ser tocada, assim, pode ser também conduzida, né, por esses atores. Por exemplo, um líder que está sendo muito reprovado pode encontrar alguma guerra e aí para poder melhorar sua aprovação, seu governo. Então, e aqui no Brasil eu uso esse exemplo, é o efeito Fátima Bernardes, mas não existe esse conceito, só uso como exemplo, que a gente vê a opinião pública dentro da mídia agora com as hashtags. Não sei se vocês já viram, mas existe uma parte do programa, né, desse programa da Globo, que exibe as hashtags, os trending topics do Twitter, né, só falando e comentando porque isso está em alta. Então, é a opinião pública incidindo diretamente na mídia, né? E aí, como é que a gente pode medir esse impacto, mas
a gente já tem questões efetivas da opinião pública, que não é uniforme, né? A gente sabe que no Twitter tem as mais diversas opiniões, as mais diversas posições, não é uniforme, mas a gente pode assumir essa questão concreta, né, da opinião pública interagindo e influenciando nesses meios. Isa, se quiser complementar. Não, só complementando, né, que Samuel ele acho que já respondeu. A gente tocou na questão da opinião pública, na questão de política externa, e Samuel comentou a respeito da mídia mesmo. A gente vê a opinião pública ela sendo assim, mais palpável justamente dentro desse mercado de informação, né? Que antes os editores eles faziam de forma individual, vamos dizer assim, esse recolhimento de informações, o que seria compartilhado, e a partir de dado momento, pode dizer, da questão das mídias sociais, eles ficam atentos quais são essas preferências dos usuários. E a partir delas, né, dessas informações que eles vão recolhendo, o que seria mais tangível, melhor, vamos dizer assim, teria mais adesão popular de acordo com aquela linha que eles vão aderir aos usuários, vamos dizer assim. Então, acho que isso é um exemplo muito bom de notar, como o Samuel afirmou, né? Realmente a opinião pública não é uniforme, depende de várias variáveis, mas a gente nota esse impacto dela, principalmente hoje em dia, na questão da mídia. Obrigado, Samuel, Isadora. Talvez a professora Silvia esteja com o espírito bourdiano, né? Talvez pensando assim numa coisa, mas tudo bem. Martin, você está aqui entre nós? Sim, Martin. Por gentileza, se quiser endereçar a resposta à professora Silvia. Obrigado. Essa pergunta é bem difícil, né? Como a gente classifica uma fonte como confiável ou não, né? E a possibilidade sempre de ter múltiplas interpretações. É sempre um desafio no nosso processo de pesquisa, né? Não tem muito como fugir. O que a gente pode fazer é procurar olhar sempre para algumas coisas, né? Eu acho que os historiadores têm um acumulado muito forte nesse tipo de coisa, de julgar a fonte, né? Então, existe uma série de coisas, por exemplo, quem que está falando, quais seriam os interesses daquilo, em que contexto aquilo foi produzido, com qual objetivo, porque, por exemplo, a gente pode estar trabalhando com documentos que eles não foram produzidos com o interesse que a gente está olhando, né? Eles têm um contexto, um formato, um objetivo completamente diferente, e a gente está tentando extrair uma coisa distinta deles, né? Então, sempre pensar nesse contexto do documento, da fonte, mas, em última instância, a gente acaba tendo que fazer alguns julgamentos, né? Então, dizer se aquilo é mais ou menos confiável, né, como fonte, isso vai ser da dinâmica do caso, do seu conhecimento do caso, mas uma coisa que a gente pode fazer para limitar um pouco esse problema é sempre buscar o máximo de fontes possíveis, né? Que nem sempre é fácil, mas é um conselho que é comum à pesquisa acadêmica, à prática jornalística, né? Buscar fontes independentes que, se estiverem apontando para o mesmo lado, fortalecem a nossa ideia, né? E um outro fator seria pensar sempre o máximo de interpretações, de hipóteses, de explicações possíveis. Então, tentar sempre jogar contra a nossa hipótese, porque a gente tem um viés de interpretar sempre a favor do que a gente está achando inicialmente, né? Então, fazer esse esforço de tentar pensar, o que mais pode estar explicando aquilo, é um esforço importante, é um esforço interessante. E eu, pessoalmente, acho que é muito importante a gente tentar passar essa transparência nas nossas pesquisas, né? Porque a gente, às vezes, tem que eliminar essa ambiguidade na hora de apresentar os resultados, e as coisas parecem muito mais sólidas do que são. Eu acho que se a gente mostra, eu acho isso, mas também poderia ser isso sem grandes... não seria absurdo eu pensar desse outro jeito. Eu acho que essa transparência facilita muito, né? Fortalece muito a capacidade da pesquisa e o esforço comum. Tem até uma outra pergunta aqui do Nísio, que fala um pouco sobre qual seria o escopo dos documentos, do corpus em que a gente poderia nos deter, né? Se a gente teria que entrar em documentos primários e documentos secundários. Eu acho que tem a ver um pouco com isso.
que o ideal é sempre a gente ter o máximo de documento possível para tentar cobrir o máximo de informação. Nem sempre isso é possível, né? Vai depender também do nosso objetivo de pesquisa e do quanto tempo e recurso a gente tem para investir, né? Óbvio que quanto mais a gente tem, melhor, mais sólida é a nossa pesquisa, mas sempre fazendo essa crítica das fontes. Então, se a gente vai trabalhar com documento de imprensa, vale a pena a gente pensar também qual que é o processo editorial daquele jornal, será que eles cobram um processo jornalístico mais sólido, de cobrar várias fontes diferentes? Será que é uma coisa menos forte, né? É um tipo de texto mais, por exemplo, aquelas colunas de notas políticas em que tem muita fofoca, é uma reportagem mais sólida, pensar quem que está falando com o jornalista. Esse tipo de coisa é desafiador, mas é interessante para a gente tentar dar um pouco mais de nuance para a qualidade das nossas fontes. É isso. Muito obrigado, Martin. Então, vou passar agora para a Miao-Fang. Também a pergunta da professora Silvia. Tá, então, obrigada pela pergunta. A primeira pergunta é: qual é a diferença entre questionário de tratamento e de controle? Então, idealmente, a única diferença que pode existir é sua pergunta de tratamento. Então, imagino que temos 2 questionários que são quase todos igual. Primeiramente, pergunta seu gênero, idade, escolaridade, renda. E depois tem uma pergunta que você muda um pouco, como aquele exemplo que eu dei de privatizar a Petrobras. Então, se o resultado saiu diferente, então é por causa dessa coisa que você mudou. Porque você coloca Bolsonaro, então saiu resultado diferente. Então, idealmente, um survey experimental tem que ser assim. Tudo igual, só aquela pergunta que você quer estudar é diferente. E tem mais uma pergunta também, onde entra as variações situacionais vivenciadas pelos respondentes do survey que podem levar-os a responder coisas diferentes em situações diferentes. Então, isso é uma pergunta muito boa, porque o experimento sofre dessa limitação. Tanto o experimento no laboratório quanto o experimento de survey, é que eles dependem muito do contexto. Então, por exemplo, tem alguma pesquisa, estuda o viés cognitivo da pessoa quando eles avaliam fake news. Então, os pesquisadores escrevem no survey, imitando que é uma notícia para os respondentes avaliar. Mas um problema aqui é que de que grau a gente pode generalizar o fake news que a gente vivendo, que a gente lê no mídia social, na nossa vida, com esse experimento. Então, por exemplo, quando os respondentes estão respondendo o questionário, ele lê essa fake news oferecido pelo pesquisador, ele sabe que é um experimento. Então, isso é uma crítica também existe para o survey experimental. Então, tem essas limitações. Então, eu acredito que survey experimental é um método muito interessante, muito bom. Só que a gente tem que admitir, quando ia publicar, quando ia escrever tese, a gente tem que admitir que algumas variações potencial e generalidade para a nossa, de um experimento para a nossa realidade. Então, eu não sei se eu respondi bem, mas acho que é isso. Muito obrigado, Miao-Fang. Bem, gente, eu acho que haveria mais alguma pergunta, ainda temos uns 5 minutinhos aqui. Elvis, por gentileza. Boa tarde. Vou tentar ser rápido nas perguntas. Eu tenho uma pergunta para as 3 apresentações. Para a primeira, eu gostaria de saber sobre o estudo. Você citou 3 veículos de comunicação, né, do Brasil. Eu queria saber, tanto vocês como o próprio grupo que vocês fazem parte, como vocês pensam também nessa política externa, vendo
um lado da mídia, um pouco comunicação comunitária. Inclusive, na palestra de ontem, o professor citou a agência pública, mas eu falo comunitária pensando em Voz da Comunidade, que é do Rio de Janeiro, outros atores comunitários que produzem também a comunicação. Para a apresentação 2, na fala do Martin, você pode me corrigir se você estiver enganado, você falou a questão de analisar na entrevista a pergunta do entrevistador. Eu queria saber as dificuldades, os caminhos que você busca trabalhar nessa questão de que numa entrevista pode vários assuntos discutidos ou um assunto só discutido. Se no seu estudo você analisa essa questão também. E para a terceira apresentação, gostaria de perguntar sobre as referências também, se você busca referências em outras áreas do conhecimento, nessa questão da pergunta e da resposta. Às vezes a pessoa pensa uma coisa e responde outra. Eu queria saber se você busca referência em outras áreas do conhecimento para ver essa questão do seu estudo. E também sobre a questão dos venezuelanos e imigrantes, se você consegue também no seu estudo, se tem espaço para você ver se essa resposta vem de alguma referência, tipo assim, se a pessoa que está respondendo, se ela usa como referência para responder um veículo de comunicação ou outra fonte. Eu queria colocar isso, obrigado. Obrigado, Elvis. Samuel e Isadora, vocês podem responder, depois Martin e Miaofang. Se eu entendi bem, vocês entenderam aí a pergunta, Samuel e Isadora? Então, por gentileza. A questão da pesquisa sobre os 3 jornais, a gente analisa os editoriais da Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo, desde o ano 2001, né, até o nosso banco de dados ainda está em fase de construção, né, sendo consolidado, até o ano de 2019. Então, e aí a gente está procurando expandir para 2020 e pegar também a 2021, né? E aí, eu não conheço tanto sobre a questão da voz da comunidade, né, das mídias dentro das comunidades, mas eu acredito que hoje o que a gente tem muito de mobilização dentro das comunidades hoje todo mundo tem um smartphone, né? Então, a questão do mediativismo dentro dos celulares, né, como meio de mobilização mesmo, é um fenômeno hoje que está acontecendo e está ganhando muita força. Então, a gente consegue localizar e consegue identificar essa mobilização por meio do Twitter, do WhatsApp, e que, de certa forma, atinge também, interessante que atinge também espaços geográficos, né? Então, às vezes, pessoas dos mesmos espaços geográficos ou da mesma comunidade interagem, tem suas comunidades dentro das redes sociais e, a partir disso, geram mobilizações, geram canais de notícia e enfim. Então, e aí eu não sei se eu entendi se dava para fazer alguma correlação com os editoriais e a mídia de comunidade, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu acredito que são questões bem distintas, né? Os editoriais estão bem distintas, não, estão distantes, né? Eu acho que as opiniões editoriais estão distantes realmente de um processo mais do cidadão comum, do processo mais da mobilização que vai para a rua ou dos megafones que estão espalhados pelas comunidades e aí transmitindo notícias são talvez até realidades distantes, né? E a gente analisa principalmente a política externa, né? Então, para fazer alguma correlação, eu acho que eu não consigo ainda no momento fazer alguma correlação da mídia, da comunicação comunitária, né, com os editoriais desses jornais abordando política externa. Obrigado, Samuel. Martin, por gentileza. Obrigado pela pergunta, Elvis. Essa questão da pergunta do entrevistador, né, de como se dá essa entrevista, né, é um ponto difícil para a gente analisar quando a gente está trabalhando com os dados, porque, em geral, a gente tem uma notícia pronta, né? E aí eu apontei
esse ponto, porque quando a gente vai usar uma notícia, por exemplo, como fonte, é importante a gente pensar o processo pelo qual essa notícia foi construída. E é diferente para a gente saber se aquilo que a pessoa falou, ela falou por intenção própria, porque ela tinha muito interesse em colocar aquela ideia, ou se ela falou provocada, né? Isso é muito comum quando a gente vê... Para dar um exemplo, assim, quando a gente vê uma entrevista depois do jogo de futebol, é muito comum você ver o jornalista chega pro jogador e faz uma pergunta que é basicamente a resposta que ele quer dar, que ele quer que a pessoa dê. Então, você acha que o outro time foi muito ruim? Aí o cara fala, acho. E aí aparece ali embaixo, assim, a manchete, que o jogador falou tal coisa, né? Então, a questão que eu apontei é meio para a gente desconfiar um pouco, às vezes, dessa manchete e tentar pensar o quanto daquilo foi de uma intenção do entrevistado, daquele cara que está sendo citado na reportagem, e o quanto foi uma coisa na qual ele foi, de certa forma, induzido a falar, que não deixa de ser uma questão relevante, porque ele pode simplesmente falar não, né? Ele pode dizer uma coisa contrária. Mas é diferente o grau, por exemplo, de intenção do ator. Isso pode ser uma informação relevante para a gente, dependendo da nossa pergunta de pesquisa. E é desafiador quando a gente vê aquilo pronto, porque a gente não tem isso sempre explícito. Uma coisa é quando a gente vê a entrevista publicada na íntegra, né, que mesmo assim ainda tem um processo de editar a entrevista, mas já a gente consegue entender a pergunta e o que o cara falou em resposta, etc. A gente vê essa dinâmica da entrevista acontecendo, e nem sempre a gente vê isso quando a gente está lendo o produto jornalístico, né? Então, esse tipo de crítica, esse tipo de reflexão é importante quando a gente vai usar um material jornalístico como fonte. Obrigado, Marte. Miaofang, por gentileza. Você quer Tá. Vou responder. Então, vou repetir a pergunta para se eu entendi errado, tá? A primeira pergunta é se essas viés cognitivas que acontecem no survey tem na outra área de estudo. Então, tem. É porque o viés cognitiva é um estudo de psicologias, né? E, então, na verdade, usando o survey experimental na área de ciência política, na verdade, já é uma sub-área que chama psicologia política, que basicamente integrar duas áreas de estudo juntos. E a segunda pergunta é qual é a fonte das pessoas quando opinar o imigrante venezuelanos no Brasil? Então, infelizmente, dos dados que eu fiz análises, não tem questão sobre a fonte de informação sobre venezuelanos, mas como eu discuti hoje de manhã com o professor Feril, achamos que o survey pode ser muito diferente quando a gente olhar para, por exemplo, mídia social, porque eu tenho essa impressão de que, por exemplo, pessoa que identifica com Bolsonaro não gosta dos imigrantes venezuelanos, porque isso acontece sempre nas mídias sociais. Mas mídias sociais quem tem mais assim coisa para falar sobre política, eles vão para a mídia social. Então, a mídia social não representa uma população inteira do Brasil. E enquanto o survey, a pessoa parece que são amigável para todos os imigrantes, é porque o survey ele é representativo para a grande população do Brasil, e a grande população do Brasil talvez nem se importa tanto coisa de imigrante, de ser a política externa. Então, tem essa diferença também. Eu acredito que seria interessante fazer uma comparação entre esses dois grupos também. Um grupo representativo da grande população do Brasil e um grupo mais extremo
que fala qualquer coisa na mídia social. Então, acho que é isso. Obrigado, meu fã. Temos ainda alguns minutos, então vamos acolher a fala do professor Pedro Filho. Gentileza, Pedro. O survey experimental que eu discuti com a Miau hoje de manhã, essa questão do tratamento, quando você inclui venezuelanos no tratamento e no controle imigrantes apenas, tem uma questão que a gente tem que interpretar o resultado nulo como que a inclusão desse tratamento não teve efeito, mas não necessariamente eu consigo concluir que o brasileiro não tem um viés de nacionalidade estrangeira. Eu posso concluir que inserir Bolsonaro ou inserir venezuelano, no outro exemplo que a Miel deu do Bolsonaro, não muda a opinião do indivíduo. Por isso, uma estratégia interessante no service, para evitar o viés de sequência que a Miel mencionou, sei lá, tem 40 perguntas, 50. Lá no começo tem uma pergunta sobre imigração, por exemplo. E depois uma pergunta sobre o país Venezuela. E depois no tratamento, lá no final do service, você faz o tratamento da pergunta e você consegue comparar, como se fosse uma tipologia, quem mudou de ideia por causa do framing, né, do endorsement, ou quanto que mantém a opinião. Porque, às vezes, a Miau, a gente viu um resultado que, se ela corta a amostra só para quem recebeu o tratamento, 450 pessoas, quanto mais a pessoa odeia o PT, menor ela quer que o governo gaste recursos com os venezuelanos. E aí você acha uma correlação esperada, mas como eu falei com a Miau, ainda é o sinal dessa correlação, e aí o Martin falou bem do efeito causal, pode ser espúrio. Porque você também percebe que quanto mais contrário o governo for à Venezuela, maior incentivo dele abrir as portas para os venezuelanos. Porque ele está falando, fuja da desgraça socialista e venha para o paraíso capitalista tropical. E você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, os distritos eleitorais com maior migração latina é onde os legisladores tendem a ser mais duros com as leis de imigração, porque eles não querem competir mais com a turma que está vindo. Então, eu cheguei aqui, agora eu chuto a escada de todo mundo, né? Então, você tem expectativas teóricas que vão em direções opostas. E eu acho que isso é um pouco o efeito nulo que a Miau achou nesse survey experimental. Mas, via de regra, como a Miau falou, o brasileiro e a brasileira, em geral, adora todos os países, o que sugere baixíssimo conhecimento. Não diferencia Rússia de China, de Índia, de Argentina. Então, essa é uma tendência geral, e por isso esses estudos não acham resultados tão sólidos, como, por exemplo, o Serviço de Opinião Pública no Japão, quando pergunta sobre Estados Unidos e China, tem uma diferença muito significativa, entre outros exemplos. Mas era só esse comentário que eu queria fazer, não era bem uma pergunta, desculpa tomar a palavra. Mas obrigado. Obrigado, Pedro. Gente, então nós estamos aqui com o tempo já no final. Eu acho que a gente cumpre bem aí essa primeira etapa de uma apresentação panorâmica das teorias e métodos. Eu acho que a gente teve sucesso. Eu gostaria de reforçar e agradecer também a Amanda, que coloca no chat aqui aqueles que vão fazer a lista de presença, está aqui no chat. E também gostaria de fazer um agradecimento especial ao Samuel, à Isadora, ao Martin e à Miao Fang, por essa gentileza, né, em ter compartilhado conosco aqui esta apresentação de fato muito ilustrativa, e aprendemos todos aqui. Gente, uma boa tarde a todos. A gente vai ter uma nova mesa agora às 16h30, tá? E vamos tomar um cafezinho e voltamos para os trabalhos. Um grande abraço a todos. Vou interromper aqui a gravação.